Olá, o Gente.com está começando e o assunto de hoje é extremamente útil. Portanto, pegue caneta, papel, caso você queira anotar alguma informação. Nós vamos falar sobre como a natureza pode te ajudar a ficar saudável. Você sabia que as ervas podem ser usadas até mesmo no tratamento de doenças mais complexas, como câncer? Podem auxiliar e muito. É o que defende a nossa convidada de hoje. Eu converso com Cleusa Nascimento, fitoterapeuta. Obrigada pela participação, Cleusa. A gente podia começar explicando de onde vem todo o seu conhecimento com a fitoterapia. Olha, Mira, esse conhecimento veio por morar em região onde não tinha assistência médica. E para piorar, nós ficávamos ilhados pelo rio Ivaí, como vimos agora recentemente, né? Ele ficou valente, com muita chuva. Então ele ilhava as pessoas da região, e não tinha ponte, era balsa não circulava. Então, ou você se valia da natureza ou morria. Quando vinha aquela então, chuva seus de muito familiares tempo. todos já usavam muito as Já ervas? usava. E a minha avó, ela foi uma grande raizeira, aquele tempo era chamada de raizeira, né? Então, ela era muito conhecida, era parteira, fez mais de 1000 partos, né? Todos com muito sucesso, só perdeu uma criança de todo esse tempo. E então, ela se valia do benzimento também, né? Não é o meu caso. Então, veio dela esse conhecimento. E ela já trouxe de outros familiares também. E a dificuldade fazia com que a gente tinha que se valer da natureza. E na época eu ajudava muito a minha comunidade e um padre propôs para que eu fizesse um curso que a Igreja Católica promovia. Chamava Para Onde Não Há Médico. A igreja da Alemanha, que começou a vir aos outros países promover esse curso. E ensinava a gente a reconhecer recursos na natureza e utilizar para as doenças comuns da época, né? E, por coincidência, na época eu fui fazer, estava uma epidemia de sarampo. E eu estava perdendo o meu irmão mais velho e a caçula do sarampo. E eu também tive o sarampo. Então, eu, ansiosa ali, já consegui ter o primeiro resultado com o que eu aprendi ajudando eles nessa situação. E a vida deles foram salva, né, ali, graças às plantas. Bom, depois disso a senhora começou a fazer pesquisas, começou a estudar de fato as ervas, enfim. Já são quase 40 anos lidando nessa área, não é isso? Na realidade, 42 fez 42 em agosto. anos? 42 em agosto. Pesquisa naquele tempo era difícil, até livro, Mira. Eu contei muito com o padre para trazer livro da Europa. Vinha da Alemanha e ele traduzia para mim e da Itália. Eu contei com livros de lá. E agora, de 20 anos para cá, que o Brasil evoluiu em pesquisa e tem muito material, né? Mas até aquele tempo, não. Tanto é assim que a Cleusa está se preparando para lançar esse livro aqui, né, Cleusa? Ervas medicinais, fonte de saúde e longevidade. Então vamos começar a falar sobre as plantas, sobre as ervas? Vamos falar. O que você tem tido de resultados, enfim, o que tem te impressionado? Você pode começar explicando aqui, você trouxe aqui, eu achei que era tudo gengibre, você já disse que não. E não é parece. Gengibre. Então, esse aqui, Mira, o pessoal chama de raiz, mas é um rizoma, né? Chama raiz de gengibre, mas não é raiz, é um rizoma. Então, esse é o gengibre, que a população conhece muito, mas o Brasil não faz muito uso do gengibre. Há países onde o gengibre está desde do almoço. Sim, os chás, e várias pratos formas. doces, tudo. Pratos diversos, né? E o Brasil, embora é grande produtor de gengibre, exporta tudo, né? Inclusive aqui no Paraná, região de Morretes, produz muito gengibre. E esse também é um rizoma, e o pessoal chama aqui no Brasil de açafrão, mas o nome é cúrcuma longa. É uma planta com potencial anti-inflamatório, Mira, olha considerado hoje quase superiores às medicações, né? E é bem diferente em termos de cor. Qual aplicação? Usa-se para quê, então? Vamos falar. No caso do cúrcuma longa, essa planta conta com quase 5.000 trabalhos científicos. Ela tem mais de 1.800 só nos cânceres. Só nos cânceres. Inclusive, há um hospital que está pesquisando muito ela para vários casos de câncer, como colaboradora.
E no Brasil, inclusive, o Albert Einstein. Até para deixar isso muito claro, Cleusa, você não está dizendo que essas plantas curam essas doenças mais complexas. Elas são auxiliares, isso não dispensa o tratamento convencional, Não dispensa. Inclusive, nesse trabalho, inclusive feito pelo Albert Einstein, em São Paulo, eles têm testado para coadjuvar ao tratamento do câncer. E o oncologista lá, chefe do departamento que estuda essa planta, ele está muito entusiasmado, porque ele diz que ela faz uma diferença nos pacientes que estão usando ela e que não está usando. A ação da quimioterapia tem sido melhor a partir do uso dela. Tem um trabalho dela também, que está sendo feito por um médico, que ele está estudando ela em pacientes que vai fazer cirurgia de revascularização cardíaca. Então, nesse teste, os pacientes que fizeram uso dela antes e pós a revascularização tiveram menos recidiva de infarto. Então, a senhora está dizendo que não fez uso... Tá, mesmo essas plantas, elas podem ser usadas também preventivamente, quer dizer, se a gente adotar o hábito de introduzir na nossa alimentação, estaremos prevenindo doenças? Com certeza, porque esta planta aqui é muito utilizada para colorir alimento, colorir o arroz, o frango, né? Então o pessoal usa para isso. Mas ela já tem alguns trabalhos mostrando que o ideal seria fazer o uso dela para ajudar a prevenir doenças, porque ela tem potencial na prevenção de doenças também, né? Tá. E o gengibre, no caso do gengibre, ele também já está sendo atribuído prevenção de doenças através dele, né? E esta outra planta aqui, o pessoal chama ela de gengibre azul, porque ela tem esse tom meio azuladinho, né? Uhum. Agora, essa aqui é a cúrcuma azedoária. A cúrcuma azedoária, ela é para gastrite. É a melhor planta para ajudar a solucionar a gastrite. Agora, ela é bem amarga, bem diferente das outras duas, que é mais agradável para fazer uso, né? Essa aqui não serve para usar em alimentos, só para chá mesmo. E essas outras pode ser? E tem um trabalho da Universidade de Ponta Grossa que mostrou que ela é bom para o mau hálito. A pessoa toma o chá e vencem o mau hálito. Bom, tem muitas outras plantas, outras ervas, a gente tem aqui algumas folhinhas, algumas até a gente conhece bastante, como o alecrim. Nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho a Cleusa volta com outras dicas, falando também sobre rejuvenescimento. Não saia daí. A gente não sabe qual vai ser o computador do futuro, mas sabe que a Copel vai estar lá. E com investimentos em infraestrutura, a Copel leva sua rede de fibra ótica para os 399 municípios do Paraná, que se tornou o primeiro estado 100% digital do Brasil. Governo do Estado. Copel. Pura energia. Estamos de volta com Gente.com, hoje recebendo a fitoterapeuta Cleusa Nascimento. Muitas pessoas que podem estar nos ouvindo, Cleusa, às vezes perguntam, mas se é tão bom assim, por que isso não é comprovado cientificamente? Por que os médicos não receitam? Enfim, você mesmo deve ser questionado nesse sentido. Muito, né? Pelas pessoas e pelos próprios profissionais, né? O questionamento é natural, né? Porque as pessoas dizem assim,
Se é tão bom, por que os médicos não utilizam? O problema é que eles têm seguir protocolos, né? Aqueles protocolos que definem, olha, faça o tratamento assim, assim. E a planta é uma simplicidade tão grande que nem tem protocolo. É aquilo, você faz o chá e já vai tomar, vai dar resultado. E o médico, ele tem um pouco de dúvida se a planta, porque criou uma informação que é de longa data, de que as ervas agem lentamente. Eu ia até te perguntar isso. Há esse senso Exatamente. comum de que o resultado, até pode haver algum resultado, mas extremamente mais demorado, a situação do paciente pode se complicar, enfim. E por conta disso, eles preferem não apostar num tratamento desse, né? Porque fica com medo e requer que tenha pressa, às vezes, em algum tratamento. E esse não é verdade, é uma informação infundada que vai continuar, está em livros, está em alguns cursos, e eles dizem que age demorado, mas não age, Mira. É tão rápido que, por exemplo, uma náusea, ela, para ser controlada pelo medicamento alopático convencional, na forma endovenosa, leva em média 25 minutos, ao passo que com gengibre ou com um chá de canela, você contém uma náusea em 13, no máximo 16 minutos. Isso não é demorado. A senhora já recebeu algum paciente que foi encaminhado pelo próprio médico? Muitos, né? Eu tenho um respeito, né, dessa classe, graças a Deus, claro, né? Porque pela forma que eu conduzo o meu trabalho e pelo tempo de trabalho também que eu tenho com plantas, né? Então, eu tenho muitos que vêm já diretamente deles. E não tenho por que preocupar, porque, veja bem, a semana passada, uma médica ali em Colombo até disse, quero muito conhecer ela, porque a paciente estava aguardando uma cirurgia de hemorroida trombosada, daí é uma condição muito mais grave, mas mesmo pela urgência ainda ia demorar, né? E a paciente me procurou, eu passei uma orientação, em 8 dias a paciente chegou lá e surpreendeu a médica. Então, ela disse, nossa, não dá para dizer que um tratamento desse é demorado? Não é demorado. Não então, Mira. Vamos falar sobre essas folhinhas aqui, até para que as pessoas possam saber, de repente já tem em casa, pode estar usando e nem sabe. Olha, isso que você... É muito bom, essas ervinhas, eu trouxe elas, Mira, porque o alecrim, quem não tem um pé de alecrim em casa? Dá para plantar no vasinho, inclusive, Eu tenho vasos. Fazer um composto. Então, veja, o alecrim é uma planta muito pouco usada por nós, é mais usada na carne, porque ela conserva, né? E o alecrim, Mira, você acredita que para o fígado ele é superior aos boldos? Sério? Superior aos boldos. A gente fala tanto do boldo. Se você tiver com uma enxaqueca oriunda de um problema estomacal ou de biliar, de fígado, você tomar o chá de alecrim pode marcar no relógio, Mira. Em 2 minutos você não está mais com enxaqueca. O alecrim, além de lhe ajudar nas depressões, né? E ele tem, olha, nesse livro eu cedi 11 páginas para o alecrim. Toda compilação de trabalho científico, de tanto que ele está sendo prestigiado hoje. Ele tem uma substância superior à vitamina E, por isso que ele entrou aqui como uma das plantas da longevidade. Da longevidade, ele entrou. Daqui a pouquinho nós vamos chegar na longevidade. É muito importante. Daí vem essa outra, este também dá para ter em vaso, porque é orégano, Mira. Orégano que para nós é só para pôr em pizza, tempero, né? Não, olha, o orégano numa gripe, nossa, ele ajuda imediatamente a começar a conter a gripe. Tem um trabalho científico, eu já coloquei no livro, mostrando que ele foi, nesse trabalho, superior a 5 tipos de antibióticos. Para você ver. Por isso que ele é muito eficaz nas cistites. Ele é super eficaz nas cistites. Então, e outra, ele é superior à laranja, à maçã. A maçã, ele é superior 42 vezes.
em propriedade antioxidante. Antioxidante. Para você ver. Então, é uma planta que nós temos que usar muito mais, não é só na pizza. Mas é preciso saber fazer, não é isso? Porque as ervas também podem ser perigosas quando não são manuseadas da forma correta? Mira, Ou tomadas em excesso. Que alerta a gente pode fazer nesse sentido? o excesso, eu digo que até água faz mal, né? Então. Em excesso. Então, o excesso, o que vai caracterizar um excesso? É a pessoa colocar uma quantidade muito grande de erva com a proporção de água, né? E outra coisa é a quantidade de chá, por exemplo. Mais do que 3 xícaras de chá por dia já é um excesso. E tem planta que, dependendo dela, nem 3 xícaras. 1 xícara já é muito, né? Então a pessoa tem que se informar bem antes, não sair tomando chá por conta própria. O excesso pode ser o excesso de planta colocado na hora de fazer o chá e o excesso de chá tomado durante o dia. Isso é que a pessoa tem que ter cuidado, né? Uma planta, por exemplo, essa planta aqui, tem que ter cuidado o uso dela com o uso de anticoagulante, porque ela também tem ação anticoagulante. Se um paciente está tomando um anticoagulante, ela tem que ter cuidado, porque ele vai supervalorizar o efeito anticoagulante. Pode dar uma hemorragia. Idem para o gengibre também, né? Então, esse é o cuidado que tem que ter em relação às ervas. Agora, em relação à toxicidade, hoje a gente trabalha mais com ervas que não têm toxicidade. O gengibre, o cúrcuma, o alecrim, o orégano e tantas outras são plantas que está isento assim de toxicidade, né? Tá. Nós não temos o exemplo aqui, mas eu sei que a senhora gosta e usa bastante a canela. O que a gente pode falar sobre a canela? A canela, a ação dela para eliminar açúcar já foi confirmada em trabalhos científicos, até citei também no livro, eu fiz a compilação do material, e ela ajuda a controlar. A pessoa pode estar com um índice muito alto de glicose, rapidamente, a partir do uso da canela, já vai controlar, né? Agora, há um outro trabalho também, sugerindo ela com efeito preventivo no Alzheimer, né? Por ela trabalhar no cérebro também, e também na hipertensão. Já há um trabalho sobre ela como colaboradora no tratamento de hipertensão. Tá. Bom, não entregue tudo ainda, mas para a gente deixar o pessoal curioso, Sim. Tem novidades em tudo que você pesquisou e tem estudado quando a gente pensa em rejuvenescimento? Até porque as mulheres, principalmente, às vezes investem muito nisso, nos cremes, nos tratamentos, e de repente a gente tem em casa, tem às mãos algumas plantas, ervas que podem auxiliar muito e a gente nem sabe. Será? Verdade, Mira. Agora, em relação ao rejuvenescimento, eu acho que nós não temos que pensar só no rejuvenescimento da pele e cabelo. Também. Temos que pensar em rejuvenescer os células, nossos órgãos. Né? É verdade. Né? Porque os nossos órgãos envelhecem, vão perdendo função, vão atrofiando. E as ervas são colaboradoras lá também, para evitar o atrofiamento dos órgãos, para evitar o envelhecimento deles, né? Se eu vou falar em termos de anti-envelhecedora, o alecrim eu começo por ele. Ah, né? O alecrim também? O alecrim, inclusive, tem muitos trabalhos já sugerindo para a cosmetologia incluir ele nos cremes. Bom, então espera um pouquinho, não conte tudo agora, Então, eu vou fazer mais um intervalo e já voltamos contando aí algumas novidades na área do rejuvenescimento. Até já! A gente não sabe qual vai ser a TV do futuro, mas sabe que a Copel vai estar lá. E com a nova usina Mauá, que tem capacidade de 363 megawatts, a Copel garante o fornecimento de energia para 1 milhão de paranaenses, além de gerar mais emprego e infraestrutura para o Estado crescer cada vez mais. Governo do Estado. Copel, pura energia.
Uma campanha educativa do Governo do Paraná e Detran, movido pela vida. Estamos de volta com gente.com, hoje trazendo aqui muitas informações sobre as ervas medicinais. Estamos conversando com a fitoterapeuta Cleusa Nascimento. Há pouco falávamos sobre o rejuvenescimento, sobre o alecrim, mas tem outras plantas também importantes, não é? Também, Mira, na pele a calêndula, a flor de calêndula. Ela é uma flor bem alaranjada, muito bonita, muito comum nos jardins. Ela é mais comum na Europa, mas aqui em Curitiba já começaram a adotar o plantio dela no jardim. Ela é maravilhosa para rejuvenescer a pele, o cabelo. Tá? Mas aí como? Ela é usada para fazer um creme? Ela pode ser usada na Não forma... que as pessoas em casa vão poder usar. Não, as pessoas utilizam, ela misturam, faz o chá, mistura creme para passar no cabelo. Tá. Se você tomar, ela vai bronzear e é um bronzeado duradouro e perfeito. Que lindo. E ela é chamada de óculos dos olhos, porque ela protege os olhos também, né? Ela está já em medicamento para degeneração macular, os olhos envelhecem, degeneram, né? E ela é uma das plantas, é a favorita para tratar os olhos também. É por isso que chama ela de óculos dos olhos, porque ela protege os olhos do sol. Dá uma dica aí para as mulheres, o que tirar inchaço dos olhos, quando a gente acorda, não dormiu bem, precisa ficar bonita. Daí, para tirar rapidamente o inchaço dos olhos, é o arruda. É uma planta que ninguém gosta muito, que ela é mais para o lado místico e um cheiro forte. Tem um cheiro forte, mas forte. Ela hoje, nos países europeus, ela está em todas as medicações onde envolve a parte venosa, por ela ser a planta mais rica em rutina. Então, ela melhora muito a vascularização da região do olho. Então, ela tira aquela faz um chazinho e coloca um algodãozinho. E desincha. Coloca o algodãozinho com o chá dela, umedece bem, deixa mesmo aquele chazinho penetrar nos olhos, né? E o alecrim é outra que é bastante colaboradora, porque ele melhora também a circulação da região. Bom, modo de usar, modo de fazer esses chás. Há muita controvérsia também em relação a isso. Muito. É onde há mais erros e há erros que às vezes desmoraliza a planta. Porque se você faz ela errada, você não consegue extrair o princípio ativo e não extraindo ela não vai fazer a função da qual você está esperando dela. Porque criou assim uma regra que folhas e flores não fervem, cascas e raízes fervem, né? Vai passar por um cozimento. E essa regra ela é errada. Por quê? Porque há flores que, dependendo do princípio ativo que você precisa extrair, a camomila, se você for extrair o azuleno dela, você vai ter que ferver. E não apenas 1 minuto, mas sim quase 10 minutos para extrair o azuleno. E é uma flor, né? Já o alecrim, ele também tem uma substância muito importante que ele precisa ferver mesmo, cozinhar a planta para ela desprender o princípio ativo. E, no entanto, é uma folha. Então, essa aqui também, o gengibre, ele precisa ferver, e é chamado de raiz, e é um rizoma, né? Uhum. Já o cúrcuma não precisa ser fervido, ele vai desprender o seu princípio ativo. Então, veja que essa regra aí acaba depreciando, porque a planta, você fazendo ela errada, ela não vai dar resultado. Perde a propriedade, não dá resultado. Você não vai conseguir extrair o princípio ativo. Então, tem plantas que precisam ser fervidas e tem planta que não. Basta sorver uma aguinha quente, tampou, o chá está pronto. O que você acha, por exemplo, se a gente fizer em casa, até as pessoas que moram em apartamento, um vaso com um conjunto ali de ervas que, na sua opinião, seriam indispensáveis, o que você colocaria? Eu chamo a cestinha pronto-socorro. O alecrim não pode faltar. O alecrim, de forma alguma, é uma enxaqueca, é uma indisposição estomacal, é um problema de fígado. A segunda-feira, que é típica de males de vesícula nos hospitais, nos pronto-socorros, e problemas gástricos e também de fígado, né? Então, ele não deve faltar.
O orégano não deve faltar pela condição de acontecer um resfriado, uma gripe, uma infecção urinária a qualquer momento, né? Até mesmo à noite a pessoa ser surpreendida, então ele não deve faltar. O gengibre, eu creio que ela não pode faltar pelo fato dela ajudar a conter uma náusea e conter diarreias infecciosas, porque ela ajuda a combater até a salmonela, que é uma das bactérias perigosas que é presente no ovo, né? O açafrão é importante ter pelo fato dele agir nas dores e nas inflamações. O cravo da Índia não pode faltar em casa. A canela também não deve faltar, porque se tem alguém diabético não deve faltar, porque pode subir e já tem a canela para baixar, né? Então, essas são as principais. Daí vem a melissa, porque ela é tranquilizadora, calmante, né? Então, essas são plantas que não devem faltar. Para quem tem problema, por exemplo, para dormir? Para dormir é a melissa. Na minha opinião, é a planta mais eficaz para fazer você tombar mesmo. Se coadjuvar ela com o alecrim, as duas daí faz você relaxar e cair num sono bem suave, bem gostoso, sabe? Não é aquele sono agitado, você se tranquiliza mesmo, sabe? Vamos falar um pouquinho sobre os alimentos funcionais, porque a gente sabe que além das ervas, comer corretamente também pode evitar doenças e até mesmo curar, não é? Olha, demorou para admitirem que o alimento também contribui para a vida, né? Ou seja, para curar, prevenir e tratar muitas doenças. A alimentação saudável, isso aí deveria ser exigido quase por lei, né? Porque o que evitar, para as pessoas Cleusa, prevenir, já que a gente né? tem pouco tempo? Olha, para evitar, eu prefiro aí as frutas e as verduras, né? Não evitar, comer mais, você diz. Comer para evitar doenças. Para evitar doenças, tá. Né? Agora, o que evitar, sem dúvida, é lá as gorduras, né? As frituras, jogar as frigideiras fora, né? Comida com muito molho, né? Diminuir a ingesta de carne, porque nem sempre é tão saudável, né? Agora as verduras, a verdura que eu não acho que não deve faltar para nós lá, o repolho, tem 70 e poucas substâncias, é considerado quimioterápico também, né? Ação quimioterápica. A couve rabano, né? Couve rabano? A couve rabano não é comum na nossa região, mas pelo fato dela tirar os cálculos, as pedras que vão se formando, né? E é muito comum aqui na nossa região a incidência de pessoas com cálculos renais e de vesícula e de bexiga. Ela é importante porque ela é um antídoto para o elemento que é causador dessa formação, né? Então, daí entra a couve rabano, a couve pela importância, a riqueza em ferro, e daí entra também, sem poder desprestigiar aí, o brócolis, né? Eu fiz um trabalho aí mostrando o broto de brócolis, que é superior ao brócolis, né? E está sendo estimulado por cientistas, por ele ser mais eficaz nos cânceres de mama. Olha que interessante. Bom, bem que eu disse no início que era preciso ter caneta e papel à mão para anotar as informações, as dicas preciosas. Quem quiser mais informações pode acessar o site, não é, Cleusa? Qual que é o site? O site é Tia Chica. Tia Chica com X. .com, Tia Chica com tiachica.com, lá tem todas essas informações? Tem essas e muito mais informações. É um big no site, viu? Que bacana. Bom, eu agradeço muito a sua participação, gostaria de ficar falando muito mais, porque eu tenho certeza que, olha, pelo livro dá para a gente ter noção de quantas informações preciosas temos aqui. Olha, com certeza, Miriam, eu é que tenho que agradecer. Imagina. Né? Muito obrigada, querida. Obrigada. Tudo de bom. O Gente.com fica por aqui. Até o próximo programa.